Boa noite, Juliano. Opa! Tudo bom, Agora, presidente? agora sim, vamos começar de verdade. Passei alguma dificuldade aqui, porque eu não sou muito dessas tecnologias de rede social, então estou tendo aqui um assessoramento da minha esposa, mas Juliano, vamos começar. eu assisti toda essa dificuldade que você passou, viu? Eu Pois tava, é, eu nós. tava assistindo você e às vezes até Né? ouvindo um pouco do cochicho da Kellen aí, tentando me encontrar. Mas mais de E 250 pessoas, fica difícil de achar o nome, né? nós não estávamos conseguindo. Mas acho que a gente já pode começar agora, né? Já começamos. Então, como você mesmo já assistiu então um pouco da minha apresentação aí, pode ficar com a palavra, fazer suas considerações iniciais aí. Sim. Assim como você fez, né? Você começou se apresentando, vou me apresentar também. Então, meu nome é Luiz Evaristo Risse Volpato. Todos me conhecem como Evaristo, né? Evaristo Volpato. Eu sou cirurgião dentista. Eu tenho 22 anos de formado. Atuo como clínico, né? Tenho especialidade de odontopediatria e também de saúde pública. E tenho mestrado em saúde e ambiente e doutorado em odontopediatria. Então, na clínica, eu trabalho basicamente com odontopediatria e pacientes especiais, mas também tenho experiência no, no, no serviço público, né? Também sou funcionário concursado e sou professor, como eu tinha dito, na graduação, mestrado e doutorado. Então, sou voltado para a parte de pesquisa. E foi justamente em alguma oportunidade aí, com algum tempo já de formado, uns 15 anos mais ou menos de formado, e com essa experiência em diferentes áreas da odontologia, né? Tanto trabalhando com a clínica privada, na clínica, no serviço público, também tive a oportunidade de trabalhar por porcentagens, né? Como funcionário em clínica privada também. E aí recebi o convite de fazer parte da associação, né? Do conselho, da BO, do sindicato, e assumir também esse desafio, né? Porque a gente sabe que é um grande desafio você virar um representante de outras pessoas. Uma coisa é a gente buscar benefício para a gente mesmo, e que é lógico, que é válido, né? Mas outra coisa, um desafio muito maior, uma responsabilidade muito maior, é você representar os seus colegas. E aí, há pouco tempo atrás, né, pouco mais de um ano, né, Juliano, fomos convidados para participar não mais do Conselho Regional aqui de Mato Grosso, mas fazer parte do Conselho Federal. Fiquei muito honrado com o convite e estamos aqui para continuar essa história, né, de representar e representar muito bem os profissionais da odontologia do Brasil, porque a odontologia brasileira ela é fantástica, é uma referência no mundo, tanto pela capacidade técnica dos seus profissionais, mas também pelas pesquisas científicas, pelos avanços que são conseguidos aqui pela nossa odontologia. Então, é um baita desafio a gente representar essa odontologia, mas a gente encara esses desafios, né, Juliano? Sim. Bom, muito importante essas falas aí, depois da apresentação do Evaristo, da fala de representação e da responsabilidade de tudo isso. Acima de tudo, porque nós temos um universo de profissionais, né? Enquanto a gente vê Portugal, que o pessoal dá muito como exemplo, tem pouco mais de 10 mil dentistas.
e nós aqui temos 300, mais de 330 mil dentistas. Então, isso é um fator que dificulta muito a atuação do Conselho, porque nós pegamos, por exemplo, uma normatização que a gente faz, ela atinge profissionais de um extremo do país, que é uma realidade totalmente diferente de um outro profissional que atua, às vezes, num grande centro, ou às vezes numa região mais desenvolvida, ou com mais população, ou com mais acesso a tecnologias, né? Então, tudo isso são fatores que dificultam muito a nossa tomada de decisão e, principalmente, as conquistas, né, do Conselho Federal de Odontologia e dos conselhos regionais de odontologia. E aí, nessa fala, eu quero destacar muito que o sucesso das ações que a gente vem desenvolvendo é graças, principalmente, a essa parceria, essa atuação que a gente tem com todos os conselhos regionais de odontologia do Brasil, com as associações de classe, as associações de odontologia, a ABO, a ABCD, a PCD, com sindicatos também de odontologia e, principalmente, com o retorno, o feedback que a gente tem da classe odontológica. Então, todos, eu acredito que têm acesso a algum representante da odontologia, todos os profissionais têm esse contato, às vezes não tem contato comigo, às vezes não tem contato com o Evaristo, mas tem contato com algum representante aí do seu estado, que com certeza traz para a discussão os problemas que estão acontecendo na ponta, né? No dentista, no consultório odontológico, no profissional, principalmente nesse momento, e é esse o tema da nossa reunião de hoje, do profissional autônomo, né? Da pessoa física que está passando por esse momento econômico tão difícil. Então, feitas essas considerações, se o Evaristo quiser fazer mais alguma complementação, a gente, em relação à gestão em si do Conselho Federal, nós estamos passando, na verdade, por um momento de transformação. O Conselho Federal, todos os conselhos profissionais, não é só da odontologia, todos estavam, né, antes de acontecer a pandemia, e agora todas as atenções estão voltadas exclusivamente para o problema do coronavírus. Então, mas até um pouquinho antes, todos os conselhos eram o alvo dos órgãos de controle. Então, é Ministério Público Federal, tribunais de contas, né, os próprios modelos de prestação de contas. E aí eu quero destacar para todos os profissionais que os conselhos de odontologia têm em seus portais da transparência todas as informações sobre gastos, sobre despesas, sobre receitas, sobre o que é feito com o dinheiro da classe odontológica. Então, a gente, às vezes, vê viralizando algumas informações que estão lá públicas, né? E outras vezes, na maioria, notícias que falam sobre inverdades, publicações que são sobre assuntos que não são verdadeiros, relacionados a gastos, a despesas, e isso a gente tem feito questão de destacar para todos os profissionais que sempre que você tiver alguma dúvida ou receber alguma informação, vá ao site, vá às redes sociais, vá às mídias sociais dos conselhos de odontologia, que eu tenho certeza todas as informações vão estar lá. Esse é um orgulho que a gente tem nessa nova gestão, da qual eu faço parte, o Evaristo e mais todos os conselheiros, que são muitos, não vamos nominar, mas já registrar também o nosso agradecimento a esse grupo que está disposto a trabalhar junto com a gente. É um orgulho que a gente tem de transparência. Tudo que a gente faz, tudo que é feito, tudo que é gasto, está publicado nos nossos portais da transparência. Né, Evaristo? É muito importante ter essa informação mesmo, né? Porque, às vezes, as ações são feitas
mas os profissionais não têm o conhecimento do que está sendo feito, né? E aí, baseado em notícias falsas ou, às vezes, de um histórico, um passado, né, que a gente quer esquecer também, mas que a gente não pode esquecer, e podem ter uma impressão ruim, mas nós estamos trabalhando diariamente, né, Juliano, para mudar isso. Quem acompanha mais proximamente o Conselho percebe não só a seriedade, mas a mudança que está havendo no sistema, né? No sentido de ter ações mais integradas, cada vez mais integradas, e trabalhando de forma séria e assim, com metodologia, né? Então, processos muito bem definidos, metas, objetivos para serem trabalhados. Então, é uma visão de gestão, realmente, né? Isso é fundamental, porque, como você falou, são 330 mil cirurgiões dentistas, né? Mais do que isso, e além dos cirurgiões dentistas, temos os auxiliares, os técnicos, né? Tanto de saúde bucal como de prótese, e são, então, milhares de realidades diferentes, e não só deles, mas de toda a sociedade, né? Que é alcançada por esses profissionais. E todos eles dependem de uma ação muito correta da odontologia, e aí é o nosso papel ajudar para que essa ação seja feita da melhor forma possível, né? Então, você falou dos órgãos de controle, é ótimo. O melhor para o Brasil é que os órgãos de controle funcionem de forma rigorosa, né? Apurem as contas, né, de qualquer gestor público, e a gente está inserido, né, entre esses gestores públicos, e que punam aqueles que estejam agindo de forma incorreta, né? É isso que a gente quer. Da mesma forma, funciona o Conselho Federal de Odontologia e os Conselhos Regionais de Odontologias. Para a gente manter a odontologia no nível que a gente deseja para o Brasil e que o Brasil merece, a gente tem que também aplaudir os bons exemplos e apurar aqueles que têm a sua conduta desviada, né? É isso aí. E eu acho que o pessoal já deve estar ansioso para a gente entrar logo na nossa pauta mesmo da nossa live. E aí eu quero já dizer a todos que o Conselho Federal de Odontologia foi, se não o primeiro, mas um dos primeiros a acreditar que esse problema do coronavírus, da Covid-19, era um problema muito grave e ia ser um problema com repercussões e com consequências desastrosas, não só para a odontologia, mas para toda a sociedade, para toda a economia do Brasil, porque a gente já estava vendo exemplos em outros países do mundo de situações catastróficas, caóticas, né, na sociedade, e ainda não tínhamos visto aqui no Brasil. Então, no dia 11 ou 12 de março, se não me engano, 11 de março, o governo do Distrito Federal editou lá uma medida provisória, suspendendo e reconhecendo o estado de calamidade, suspendendo todas as atividades. O Conselho Federal estava reunido naquele dia lá em Brasília, e nós, imediatamente, no dia 12, também suspendemos as atividades dos conselheiros, né, e já começamos ali a nossa luta por dias melhores e por minimizar o problema da pandemia que se instalava no Brasil a partir daqueles dias. Nós, num primeiro momento, a gente cuidou, vamos dizer assim, preocupou-se mais com a parte da saúde dos profissionais e dos pacientes em si. A gente enviou um ofício ao Ministério da Saúde solicitando algumas medidas
né, de cunho, vamos dizer assim, administrativos que visassem ali a proteção da saúde, né, a suspensão de atendimentos eletivos na rede pública, a suspensão e a recomendação, porque só frisando que quem tem competência legal para fazer a suspensão das atividades não é o conselho, não é nenhum outro órgão de classe, não é nenhuma outra associação. Só quem pode determinar o encerramento de atividade ou a suspensão das atividades é o poder público, o que foi confirmado depois pelo STF, quando julgou uma ação nesse sentido. Então, naquele momento, a gente pediu ao Ministério da Saúde que recomendassem essas medidas e intensificasse as medidas de biossegurança, né, no setor público e no setor privado também. Logo na sequência, eu só estou antecipando aqui um histórico, Evaristo, mas qualquer hora que você quiser falar, a gente está aqui para falar de dupla. Tá. Né? Não, então já vou aproveitar. Nesse momento mesmo em que teve essa aproximação do Ministério da Saúde, e é importante que os profissionais e a sociedade percebam, né, que o CFO ele está sendo chamado para participar desses planejamentos, muito em função da postura ativa que o CFO adotou desde o início, né? Então, a gente tem trabalhado com o Ministério da Saúde na proposição de protocolos de atendimento, né? Não só de quem vai ser atendido, mas também da forma como o profissional vai se resguardar em relação à biossegurança, porque essa é uma preocupação fundamental para nós, né? Porque existem muitos profissionais da odontologia que estão na rede pública e que, como eles estão na rede pública, eles vão ser chamados para atender as pessoas, né, com Covid. Então, é fundamental que eles estejam preparados para trabalhar, né? E que estejam trabalhando com segurança, né? E isso é a partir dos equipamentos de proteção individual. E o CFO bateu duro nessa questão junto ao Ministério da Saúde. E o Ministério da Economia, depois da gente mandar tantas proposições para eles, né? De medidas que seriam fundamentais para não só para odontologia, mas para outros prestadores de serviço também, o próprio Ministério da Economia tem convidado o CFO para participar de reuniões nesse sentido. Aí eu reforço aquilo que você falou, Juliano. O CFO ele não tem o poder de fazer as regulamentações, né? Mas a partir do momento que a gente se coloca ativos no processo, nós somos convidados e somos ouvidos para essas proposições. E isso é muito importante. A odontologia está tendo um papel muito importante e de destaque, né, dentro dessa pandemia. Nossa, o que eu ia falar? E eu ia falar também da importância, né, da nossa equipe técnica que nos assessora, né? Então, hoje, né, foram feitos concursos públicos e existem profissionais de carreira no CFO que têm um conhecimento imenso e essa soma, né, dos profissionais de carreira com os novos profissionais, essa mistura está sendo fundamental para a gente conseguir tudo que a gente tem conseguido. Então, até aproveito a oportunidade para agradecer a essa equipe e ela está sendo fundamental para nos representar, sobretudo nesse momento de isolamento, né, em que até as nossas idas para Brasília têm diminuído e muitas das coisas a gente tem que resolver à distância, né? Isso. Só reforçando isso aí, né? Então, nós temos hoje uma equipe de quase 80 colaboradores em todas as áreas da gestão do Conselho Federal, né? Isso só no Conselho Federal e mais os colaboradores dos regionais, e que nos ajudam a trabalhar e que muitas vezes fazem até um pouco das atividades que o pessoal cobra do conselheiro, do diretor, do presidente,
mas são, na verdade, os profissionais que estão lá com a gente que fazem uma boa parte desse trabalho. E aí, voltando lá na nossa ação, né, em prol da classe, na tentativa de minimizar esses reflexos, a gente, para você ver a agilidade que o Conselho teve, muitas vezes a gente sofre críticas porque não vê o resultado, mas foi decretado o estado de calamidade em torno lá do dia 12 ou 13, por aí, de março. No dia 20 de março, nós já enviamos um ofício ao Ministério da Economia solicitando uma série de benefícios econômicos, fiscais, interrupção aqui na internet. No dia 20 de março, então, retomando, no dia 20 de março, a gente já solicitou ao Ministério da Economia uma série de medidas, que aí agora a gente vai começar a falar. Não sei se o Evaristo montou ali um roteiro, eu também imprimi, fiz ali uma sequência cronológica do que a gente pediu, o que foi atendido, né? Então, a gente elencou várias medidas que poderiam estar ajudando a classe odontológica, né, e toda a economia do Brasil. Tanto é que os atendimentos, né, eles não são direcionados para a odontologia ou para a medicina, são causas comuns, são pedidos comuns, né? E aí eu vou citar alguns exemplos, né, que a gente solicitou especificamente naquele primeiro momento a criação de linhas de crédito especial, né? O que já foi atendido e a gente vai falar agora mais, vou fazer só um ponto a ponto, depois a gente vai descrevendo cada um. A gente solicitou prorrogação dos impostos relativos à folha de pagamento, solicitou a liberação para sacar o FGTS, né, de funcionários, solicitou a redução da alíquota de imposto de renda, solicitamos também a prorrogação, postergação do pagamento de vários impostos, né, tanto federais, quanto solicitamos também que o governo federal fizesse gestão junto aos estados e municípios para que os impostos e os tributos que são estaduais e municipais também pudessem ser alterados ou minimizados ou prorrogados os seus vencimentos. E isso a gente fez em parceria com os conselhos regionais, e em praticamente todos os estados foram feitos pelos conselhos regionais esses pedidos também. Então, isso é muito importante destacar. Nós estivemos, desde o primeiro momento, muito preocupados com a situação econômica da classe odontológica. E aí a gente pediu também a suspensão do pagamento do FIES, tanto para os profissionais recém-formados que utilizaram essa forma de financiamento, quanto para os estudantes de odontologia que ainda estão cursando. E a gente preocupa muito, o pessoal às vezes critica, preocupa muito a questão de universidades, de faculdades, mas cada faculdade dessa tem um grupo ali em torno de 30, 40, 50 cirurgiões dentistas que são professores nessas faculdades. Então, é uma preocupação. É uma luta constante do Conselho Federal, constante, contra a abertura indiscriminada de faculdades. E aí eu vou citar um dado que talvez a maioria não saiba. No Conselho Nacional de Saúde, de um número absurdo de pedidos de abertura, o Conselho Federal se manifestou contrário a praticamente todos, mas mesmo assim o governo federal, o MEC, autorizou a abertura de 96%, 97% das solicitações de curso. Então, é um trabalho constante, mas, mais uma vez, a gente frisa que a gente trabalha, pede, busca, luta, faz gestão nos órgãos, no governo federal, no ministério, mas, infelizmente,
a decisão não é nossa, o poder de decidir não é nosso. Se fosse, nós já estaríamos numa condição bem melhor, né? Então, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E aí, agora, eu acho que a gente já poderia entrar já mesmo nesse assunto das medidas econômicas, né, que a gente tanto anunciou aí, tanto tem sido pauta de discussão, a gente falar sobre especialmente sobre os financiamentos. Eu gostaria de falar, inclusive, dessa questão das linhas de crédito, né? Que é um dos pontos que eu mais tenho sido questionado. O pessoal me manda mensagem, me telefona, e eu tenho contato muito próximo com o Sandro, que é o presidente do Conselho Regional de Mato Grosso e da atual gestão, e a gente tem trabalhado alinhado, e ele tem sido bastante questionado nesse sentido também, porque, como você bem colocou, desde o princípio a gente já tinha essa preocupação, porque a gente, lógico, sabia que a partir do momento que você diminuísse o número de atendimentos, né, com esse isolamento social, você ia ter menos pessoas procurando o serviço odontológico, e isso ia acarretar num problema financeiro para o dentista, né? Ora, olha a quantidade de profissionais que a gente tem no Brasil e de realidades diferentes, né? A gente sabe que você tem clínicas onde o cirurgião dentista está bem organizado e tem uma reserva para passar por esse momento de pandemia, mas, ao mesmo tempo, você tem profissionais que estão ingressando agora na carreira ou que estão com dificuldades. Às vezes, é um profissional que ele acabou de reformar a clínica, né? Quer dizer, ele teve uma despesa alta para melhorar a forma de prestar o serviço dele, e aí, no momento que ele vai voltar a atender, tem uma pandemia. E a reserva dele, ele acabou gastando para fazer essa reforma ou para adquirir um equipamento novo. Então, às vezes, não é um problema de gestão, não é que o dentista é desorganizado, é que foi um momento que pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém estava preparado para ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses com o atendimento reduzido, às vezes até fechado, né? Então, desde o começo, a gente teve essa percepção e fez essa solicitação. Mas, e a gente fez a solicitação e a gente ficou muito feliz porque a solicitação foi atendida, né? O Ministério, ele publicou medidas mostrando, né, o novo fundo e as taxas que seriam trabalhadas para dar o crédito para as pequenas empresas, para os profissionais. Mas aí vem um segundo problema, né? Porque a gente comemora essa vitória, né, que a gente batalhou por ela e conseguiu, só que o que está acontecendo? O profissional na ponta não está tendo acesso a essas linhas de crédito, né? E aí eu dou um depoimento pessoal meu. Eu sou correntista de banco público aqui em Mato Grosso e eu cobro meu gerente todos os dias, né? Eu mostro para ele as publicações, ó, foi publicado nesse dia. Olha só, eu falei com o superintendente esse dia. Cadê? Eu preciso desse recurso também. E aí a história é, né? Ah, não, pois é, foi publicado, mas a gente está esperando uma posição do nosso banco. Sabe como é que é um fundo novo, é uma regra nova, vai um tempo para parametrizar o sistema e tal. Só que a gente não tem todo esse tempo, né? A gente precisa do recurso agora. Se o recurso ficar disponível para o dentista daqui 6 meses, aí a pandemia já passou, aí, né, já não teve outro jeito, né? E muitas vezes o profissional acabou tendo que recorrer a outros empréstimos, a outros financiamentos com taxas muito maiores, porque infelizmente é o que está acontecendo, né? Você tem uma postura do ministro da Economia disponibilizando crédito num valor mais baixo, só que o dentista não tem acesso. E eu estou falando do dentista porque nós somos conselho de odontologia, né? Mas poderia ser qualquer outra profissão. Ninguém está tendo acesso a esses recursos. E aí você acaba caindo em taxas mais altas, né? Que eu também acho o fim da picada, por um momento que a gente está passando, os bancos, às vezes, terem essa postura, né?
mas não é isso que vai fazer a gente desanimar, né? Inclusive, nós demos entrada pelo Conselho Federal de Odontologia com uma representação, né? Para cobrar para que isso seja colocado em prática. Não foi isso, Juliano? Foi. Isso que o Evaristo está falando aí é uma realidade que, inclusive, foi matéria no Jornal Nacional de ontem, né, quando disse que a maioria dos empresários de micro e pequenas empresas não estão conseguindo acesso a linhas de crédito já anunciadas e já regulamentadas. O exemplo é esse nosso. Né? No dia, o Banco Central publicou a resolução, quando o Evaristo fala que a gente vai no banco, liga para o gerente, mas está publicado. Não é publicação do Conselho Federal, é publicação do Banco Central. Perfeito. Foi publicado dia 6 de abril, né, o direito de profissionais, de pessoas físicas e jurídicas terem acesso a esses financiamentos com juros reduzidíssimos, né, e até agora não está operando esses créditos. Então, a gente entrou em contato com o Ministério da Economia, a gente já recebeu uma resposta deles dizendo que, da parte deles, já tinha sido feita a resolução, já tinha definido o valor, faltavam apenas os agentes financeiros, que na maioria são bancos públicos, né? Inclusive teve uma declaração do ministro Paulo Guedes de insatisfação com o Banco do Brasil por não estar operando esses recursos, né? Então, diante de tudo isso, no início dessa semana, nós protocolizamos no Ministério Público Federal uma solicitação para que ele fiscalize por que os bancos não querem operar essas linhas de crédito. Então, a gente pediu, encaminhamos a cópia da resolução do Banco Central, as datas, os contatos que nós fizemos e uma série de relatos que a gente recebe que o profissional não está tendo acesso a esse crédito. A gente talvez até... A gente entende o que é, mas a gente não quer acreditar. O banco, às vezes, dificulta um crédito mais barato para poder vender um crédito mais caro e ganhar mais dinheiro em cima de todos os profissionais e de todas as empresas. Só que esse não é o momento, não seria o momento adequado para isso. Então, a gente pediu ao Ministério Público Federal que fiscalizasse o porquê que não está sendo disponibilizado. E pegando carona na matéria do Jornal Nacional, que falou sobre isso, a gente foi ontem à noite, hoje a gente encaminhou para a Rede Globo de televisão uma nota oficial do Conselho Federal de Odontologia, ratificando a informação, dizendo, olha, isso tudo que vocês disseram é o que realmente está acontecendo com empresas e profissionais liberais da classe odontológica, com cirurgiões dentistas, que são autônomos e empresários. A redação da Rede Globo diz que ia avaliar, talvez, a possibilidade até de falar com outros conselhos, né, para ver se isso realmente está comum em todos. E se eles fizerem isso, vai ser, mais uma vez, matéria de Jornal Nacional, porque, infelizmente, toda a parte de legislação está sendo feita, mas lá na ponta o banco não tem levado esse recurso para a classe odontológica. E a gente tem... A gente tem que cobrar, porque é o que a gente pode fazer, né, nesse momento. Foi apresentado hoje cedo um novo projeto de lei também, né, lá no Senado, e que também teve participação nossa, né, Juliano? Ontem a gente fez uma reunião à distância, né, porque nós não estamos em Brasília, mas fizemos, teve uma participação do nosso colega do Amazonas, o Hugo, também, para isso, né, Juliano? Isso. Conseguiu para a gente essa audiência. Isso. É um projeto de lei que já tinha sido apresentado lá no Senado, que trata sobre empréstimo, né, financeiro, crédito financeiro,
para profissionais liberais, especialmente os da saúde, não exclusivamente os da saúde, né? Então, foi apresentado, e aí, ontem, quando foi designado o relator, que é o senador Omar Aziz, do Amazonas, que a gente já registra aqui o nosso agradecimento também, né? O presidente do Conselho do Amazonas conseguiu uma reunião virtual com a assessoria do senador, no gabinete dele, lá no Senado. A gente fez uma teleconferência ali, a gente explicou, né, a situação que está passando, não só a odontologia, mas todos os profissionais. E aí, ele, sensibilizado, já apresentou o relatório hoje, né? E, para nossa surpresa, ele aumentou o limite no relatório de R$ 50 mil, que era a possibilidade de empréstimo, de até 50 mil, eles ampliaram para até R$ 100 mil. Lembrando que essa é uma lei que, se aprovada, é recurso exclusivamente para profissional de saúde autônomo, pessoa física. Não é para empresa, não é para clínica, é para profissional de saúde, não só para odontologia também, mas para profissional de saúde autônomo. O autor desse projeto, né, é o senador Girão, do Ceará, e a gente pediu também, nós entramos em contato com o presidente do Conselho Regional de Odontologia do Ceará, o Gládio, e ele prontamente entrou em contato com a assessoria, parabenizou. Nós enviamos documento, ofício a todos os senadores, fizemos gestão junto a todos os senadores, todo presidente, todo conselheiro que tivesse acesso, que tem acesso às assessorias ou aos próprios senadores e parlamentares, a gente pediu que entrasse em contato e a gente tem conseguido, né, algumas manifestações de apoio. E, principalmente, a gente tem solicitado, e tem pedido, e tem conversado com a própria classe odontológica. A gente fica feliz quando toda a classe está mobilizada em prol de vencermos um momento que é único, que é esse momento que a gente está passando agora, da pandemia, que tem assolado todos. Eu só queria relembrar aqui para o Evaristo que a gente fez uma programação, né, para dividir em três supostos blocos, e aí, como a gente já avançou um pouco o horário, e aí a gente tinha deixado ali para ver algumas perguntas, né, que a gente tinha, o pessoal está encaminhando aí, tinha lá, manda nos e-mails, as principais perguntas e os principais questionamentos que a gente tem recebido, né? Apareceu aqui uma pergunta, então, né, Juliano? Os dentistas de consultório, pessoas físicas, já existe algum banco com empréstimo especial? É exatamente isso que a gente estava comentando, né? Pessoas físicas, já existe. Já foi feito, já foi publicado pelo Ministério da Economia, pelo Bacen. Então, existe, a linha, ela de fato existe. O que a gente está tendo dificuldade é ter acesso a essa linha no banco. Então, a linha existe, mas por alguma razão os bancos ainda não estão disponibilizando isso. E essa linha cabe pro profissional, pessoa física, né? Porque a gente sabe que o cirurgião dentista, dentre os profissionais de saúde, eu acredito, eu não tenho esse dado correto, mas eu acredito que seja um dos que mais são empreendedores, microempreendedores, e muitas vezes não como uma empresa, mas como pessoa física. Então, seria fundamental que isso fosse disponibilizado logo, né? E como o presidente Juliano falou, né, Juliano? Como você falou, a gente teve a ajuda no Ceará, no Amazonas, para ter acesso aos senadores que fizeram essa proposição do projeto de lei 2424 e também a relatoria, mas é fundamental que outros colegas também, né, que o dentista, o cirurgião dentista da sua cidade, nos ajude a pressionar,
porque a instituição, lógico, ela representa a categoria, ela é muito importante, mas para o banco, se o correntista for lá e cada vez mais e pressionar o jornal, e pressionar o político, o vereador, o prefeito, o governador, assim, trabalhando todo mundo integrado, e a gente está conseguindo essa mobilização, né? Isso é importante dizer. A gente está conseguindo essa mobilização, mas a gente precisa de cada vez mais. É fundamental que a gente trabalhe junto para conseguir esses objetivos. Certo. Dentre as perguntas que chegaram aqui, teve uma perguntando sobre se a live ia ficar salva. Estou só informando que vai. E tem algumas questões aqui falando assim, qual seria o banco, se essa linha de crédito vale para todos os estados do Brasil, né? Então, só um esclarecimentozinho rápido. Nesse primeiro momento que o Banco Central publicou essa resolução, ela seria válida para recursos que são oriundos de fundos constitucionais. Então, talvez seja uma linguagem um pouco mais técnica, mas ela é direcionada para regiões que estão com uma necessidade maior de desenvolvimento. Então, eles não atingem uma parcela dos estados do Sul e alguns estados do Sudeste. Mas eu volto a frisar que nesses estados, assim como em todos os demais estados do Brasil, os conselhos regionais de odontologia solicitaram, né, linhas de crédito a bancos regionais públicos. Então, eu cito como exemplo, Santa Catarina tem um banco, que é o Banco Público do Estado de Santa Catarina, me parece que evoluiu para uma linha de crédito com tarifas especiais. No Rio Grande do Sul também. No Paraná foi disponibilizada a linha de crédito na agência de fomento do Estado do Paraná. Em São Paulo, nós participamos juntamente com o Conselho Regional de São Paulo e solicitamos a bancos públicos e privados, ao governo do Estado também, linha de crédito diferenciada através de agências financeiras do próprio Estado, agência de desenvolvimento do próprio Estado. Então, nessa questão, todos os estados, não tem nenhum estado que não foi feito um trabalho dos conselhos de odontologia, federal e regional, em prol de recurso público, de financiamento para a categoria, para a classe odontológica. E aí, mais uma vez reafirmando, alguns já atenderam, a grande maioria, né, atenderam publicando a ação, mas não efetivamente ainda chegando esse dinheiro até o dentista. Mas a gente tem cobrado, e a exemplo do que denunciamos no próprio Ministério Público Federal, que está aprovado, mas não tem chegado, tem cumprido o papel social desse financiamento. Esses bancos também, eu só Pode ia falar, acrescentar que as cooperativas têm trabalhado, né, que são bancos também, né? Bancos cooperativos, que têm um acesso, às vezes, mais fácil para o profissional liberal e para o cirurgião dentista, e às vezes a diretoria é mais próxima, né? Está localizado no próprio estado. Os conselhos regionais também têm trabalhado junto a essas cooperativas e que já têm oferecido um diferencial, taxas diferenciadas. Ainda não é aquela prometida pelo Ministério da Economia, mas que já melhorou sim. Certo. Só lembrando que nós temos um pouquinho menos de 15 minutos até o final, né? Parece que a informação que chegou é que quando completa 1 hora vai cair a live. Então, a gente está nessa batalha aí, e aí, falando disso também, tem chegado alguns questionamentos acerca de valores abusivos de EPIs, de equipamentos de proteção individual, e principalmente, desse gasto maior do cirurgião dentista com o paciente, na segurança do paciente, e quando ele atende através de convênios, né? O que o Conselho Federal tem feito? E aí eu digo que nós encaminhamos uma solicitação já para a Agência Nacional de Saúde Suplementar,
que é quem regula, né, todos os... O Evaristo saiu? Saiu. Que é quem regula, fiscaliza, controla e normatiza todos os planos de saúde. A gente encaminhou um ofício solicitando a repactuação, né, a renegociação dessas tabelas, que a agência determinasse aos planos que renegociasse as tabelas de valores dos procedimentos, tendo em vista só efetivamente o aumento abusivo desses equipamentos de proteção. A gente sabe que... Será que nós ainda estamos ao vivo? Sim. A gente sabe que... Porque o Evaristo provavelmente perdeu o sinal lá. Mas a gente já vai tentar restabelecer com ele aqui. A gente sabe que essa briga dos conselhos dos profissionais de saúde com os planos odontológicos é uma briga histórica, é uma briga... É uma batalha, vamos dizer assim, com muita razão. O cirurgião dentista, muitas vezes, na maioria delas, é explorado pelos planos odontológicos. Os conselhos de odontologia tentam, ao máximo, dentro de sua competência, né, fazer mudar essa realidade, mas, infelizmente, a legislação ela beneficia ou protege as empresas e os planos de saúde como um todo, não só na odontologia. Então, nós temos uma comissão que trata de assuntos da saúde suplementar e a gente tem buscado permanentemente uma construção de soluções, de alternativas para os profissionais da odontologia. E aí... Sobre também uma questão que vem, eu estou tentando reconectar o Evaristo, não estou conseguindo aqui. Não tá conseguindo abrir. Sobre também uma questão que é muito falada e vem sempre criticando, vem sempre pedindo posicionamento, é sobre a suspensão ou cancelamento dos valores da anuidade. Isso, se fosse possível, nós já teríamos feito. Sabe? Isso aí nós já teríamos feito. Não é possível fazer isso. Nós respondemos há poucos dias a alguns deputados que mandaram um ofício nesse sentido. É uma lei federal que obriga a pagar, né? E aí nós não podemos nos deixar de cobrar esse valor. Isso aí qualquer um pode perguntar para o seu advogado, para o seu contador. Não é igual uma associação, não é igual um sindicato, não é igual um grupo de profissionais que se juntam. Os conselhos de odontologia são autarquias federais regidas por leis federais. Então, está na lei que tem que pagar um valor de anuidade. E é isso que a gente faz. O que a gente pode é prorrogar, parcelar, adiar esses vencimentos, e foi isso que a gente fez. Nós adiamos para setembro o vencimento da anuidade. Infelizmente, aqueles que já pagaram, ou felizmente aqueles que pagaram, porque no dia teve uma condição melhor para pagar, nós não podemos restituir esse valor, né, porque ele não foi pago indevido, ele foi pago correto, é uma lei que exige esse pagamento, então nós não podemos, de forma nenhuma, agir contra a lei. Então, mesmo sendo um argumento, uma medida que muitos não gostam de ouvir, que muitos criticam, a gente prefere ouvir as críticas e continuar agindo dentro da lei. Se a gente tem uma certeza que nós vamos pautar essa gestão, como tem sido pautada até agora, pela legalidade, pela regularidade e pela transparência. Então, em relação à anuidade, é uma imposição de lei, nós não podemos simplesmente como dizer assim, por entender o momento, deixar de cobrar, sob pena de sermos nós, os gestores, responsabilizados.
E aí, quase terminando o horário, eu gostaria ainda de dizer que nós temos atuado fortemente no Congresso Nacional, nós temos um contato permanente com muitos deputados, nós temos uma frente parlamentar da odontologia. Esse momento de pandemia desarticulou todos, porque foi pego de surpresa todos, e nós não tivemos ainda condição de estruturar nossas ações todas à distância. Mas aos poucos a gente vai vencendo e aos poucos a gente vai conseguindo retomar as atividades. Eu gostaria aqui de esclarecer. Eu gostaria que ela tá me alertando aqui do prazo, para não cortar sem despedir de todos. Eu gostaria aqui de já agradecer, já despedir, já fazer o meu agradecimento a todos, o agradecimento ao Evaristo, o tesoureiro, a todos os demais conselheiros, né, que não consigo citar todos os nomes, a todos os presidentes de conselho regional e todos os conselheiros de conselho regional, todas as demais entidades de odontologia, todos os profissionais de odontologia. É muito importante, mais importante até do que os próprios conselhos, os próprios associações, os próprios sindicatos, é a participação dos profissionais nas suas entidades. O conselho, a associação, o sindicato são do profissional cirurgião dentista. Então, a gente fica feliz, e eu já disse isso várias vezes, quando mais profissionais se interessam pela gestão, pela normatização, pela regulamentação da odontologia. Então, nós estamos de portas abertas para receber todos que queiram contribuir com a odontologia, né? Nós estamos recebendo muitas manifestações de apoio, muitos colegas sensibilizados com a causa da odontologia, políticos, assessores. Tem muitos políticos que têm filhos, esposas, primos, irmãos que são dentistas e se comprometem a participar das causas da odontologia. E a gente tem aproveitado isso. Tem representantes nas demais esferas do governo, a Coordenação Nacional de Saúde Bucal, nós estamos estreitando uma parceria que tem sido muito boa, muito produtiva, e aí eu já quero deixar aqui registrado que nós não temos interesse nenhum em sermos protagonistas de nada. Nós queremos deixar uma odontologia melhor do que o que nós recebemos. A cada dia melhorar a odontologia. E aí estão todos convidados a participar, estão todos convidados a frequentar o Conselho Federal de Odontologia através das nossas ações, através dos nossos canais de comunicação, site, Instagram, Facebook, tudo isso, todas as informações disponíveis estão lá. E aí, como eu disse no começo, essa é a primeira de uma série de lives que a gente ainda vai realizar sobre os mais diversos assuntos, né, com participação de outros conselheiros, com participação de profissionais renomados em diversas áreas, com sugestões, com propostas, né, nas mais diversas áreas, na economia, no atendimento, biossegurança, e dizer que o momento está difícil para a odontologia, não é só no Brasil. Nós temos acompanhado em vários países do mundo essa retomada dos atendimentos. E eu tenho certeza que todos vocês viram nos últimos dias vídeos da odontologia em várias línguas, e esses vídeos praticamente tratam do mesmo tema, do mesmo assunto, e uma abordagem sempre focada no que nós realmente inspiramos no paciente, que é segurança. O nosso vídeo, a exemplo de outros países que a gente viu, ressalta que sempre viram o profissional cirurgião dentista atendendo de luva, de máscara, de óculos, de gorro, e não vai ser diferente agora. Nós vamos continuar atendendo com muita segurança.
e os custos dessa segurança, aos poucos, vão ter que ser repassados para os pacientes, para os planos, para o atendimento em si. Nós estamos prestes a passar por mudanças significativas na odontologia, na forma de atendimento, na forma de abordagem do paciente, na forma de oferecer o serviço odontológico, e esse, com certeza, é o assunto de uma das nossas próximas reuniões com pessoas, com profissionais que possam nos ajudar nesses esclarecimentos. Então, mais uma vez, para finalizar, agradecer todos os cirurgiões dentistas por estarem aqui, pedir que divulguem o trabalho dos seus conselhos e participem ajudando de qualquer forma, até dizendo para o conselho qual é a sua principal demanda para a gente poder atuar em cima do que realmente a classe odontológica precisa. Muito obrigado a todos, boa noite, informando mais uma vez que essa live vai ficar salva, o vídeo vai ficar salvo e gravado, né, nos arquivos aí, para quem quiser acessar posteriormente. Muito obrigado, boa noite. Em nome do Evaristo também, despedir de todos que não conseguiu se reconectar.